Bom, meus irmãos, hoje nós vamos falar a respeito da luz do discernimento. Então, eu vou começar, O discernimento, ele se refere à capacidade que a gente tem de distinguir as coisas uma das outras, e poder saber com mais precisão o que realmente é. Então, dessa parte, digamos assim, material, ele fica até fácil, Você pode saber que é dia, que é noite, que está sujo, que está limpo. Mas e esse meio termo, assim, quando fica entre, não está nem noite nem dia, tem o border ali, ou então parece limpo, mas será que está limpo? Então tem certas nuances que é mais difícil de discernir, como cores, tons de cores, Tem pessoas que facilmente identificam, tal. Outros já têm uma dificuldade de distinguir exatamente as cores. Assim como os sons, Também eles têm uma escala. E a gente, quando de repente assim está ali na transição entre uma e outra, fica difícil da gente discernir. Então vocês imaginem se isso acontece na matéria, aí como ter um discernimento adequado das coisas abstratas, das que não são uma referência exatamente material, mas que são importantes na nossa vida. Tem as coisas sociais, tem as morais, tem as questões da honestidade, do amor, da verdade, da justiça. São coisas, em que o ser humano às vezes se debate, entra em conflito, porque daí vêm as ideias, as teorias, e a pessoa imagina uma coisa, outra imagina outra. E aí eu estava aproveitando essa semana, olhando lá aqueles que estão indo para a Lua, tem 4 tripulantes indo para a Lua, e aí eles, na saída lá de cima, bateram uma foto da Terra. Está lá a foto. A Terra redonda, bem redondinha, azuladinha, na foto. Então, a Terra é redonda, Está ali a foto. Eles estão lá e viram que ela é redonda. Mas, mesmo assim, uma coisa que a gente pode provar, claramente, cientificamente, aí uma galera cria toda uma teoria de que a Terra é plana. E daí ainda arruma um monte de seguidores, Então, a gente imagina o quanto de coisas e de conceitos o ser humano criou por não saber a verdade e espalhando como verdade. Então, assim são as pessoas. Se elas não sabem o que realmente é, elas preenchem aquilo com uma explicação criada pela própria mente humana, tentando explicar. E muitas daquelas explicações que não são a verdade acabam vindo e a gente vê os folclores, as lendas e tantas coisas que influenciam na cabeça das pessoas. As superstições, não pode deixar a vassoura de tal maneira, o sapato, isso e aquilo. As pessoas, eu não posso virar à direita, à esquerda, Enfim, as pessoas têm tantas superstições porque o entendimento, em verdade, não está completo. Está faltando a luz do discernimento.
Está faltando realmente, né, a compreensão mais clara e mais definida sobre as coisas. E o ser humano, para ele poder ter essa clareza, esse discernimento, ele precisaria estar neutro, não estar afetado por nenhum tipo de sentimento, de influências, o que é muito difícil dentro desse plano. Todos vamos sofrendo algumas influências. Então, em verdade, para que a gente possa discernir, nós precisamos da luz, e a luz do discernimento. Porque com a luz ela te traz a clareza, mas você tem que tentar tirar todas as influências das coisas que vão alterar o teu discernimento. Então, se a pessoa tiver centradinha na luz, ela vai poder ter a clareza mental e fazer as coisas como são. Mas existem muitos fatores que alteram a nossa capacidade de discernimento. E assim, um deles, que já foi bem testado pela ciência com as pessoas, vendo o que acontecia no cérebro, examinando lá nas ressonâncias magnéticas o momento, né, sendo registrado, a estimulação e o momento, que é a questão da sexualidade. A sexualidade é algo que está muito elevada, porque em verdade ela entra até como um pecado capital, porque já desde então, lá no ano 300 depois de Cristo, já um frade lá nas suas divagações no deserto já tinha entendido isso. Mas porque eles queriam controlar o excesso. As coisas têm uma adequação, têm um equilíbrio, e o excesso é que estraga tudo. Então, nessas pesquisas técnicas e científicas, a estimulação da mente pelo erotismo faz com que uma série de hormônios sejam liberados ali, neurotransmissores, polipeptídeos, que espalham-se pelo cérebro e neutralizam outras áreas que vão nos dar o discernimento. Então, foi concluído com clareza que naquele momento o discernimento fica altamente prejudicado. Entende? Aquela onda invade o cérebro da pessoa e ela perde o controle sobre áreas importantes que ela deveria poder controlar. E isso se refere também a todas as coisas que a pessoa dá prazer ou dá tudo aquilo que a pessoa fica remoendo, puxando para si, que traga prazer ou expectativas de prazer, acontece a mesma coisa. A pessoa é sequestrada, a sua mente, o seu poder de discernimento é sequestrado. E por isso que a gente vê acontecer tantas coisas, porque as pessoas recebem uma estimulação e às vezes aquilo é vetado e a pessoa já entrou num transe e não volta mais. E comete as bobagens porque falta o discernimento. Então, pessoas, né, voltando a essa questão da sexualidade, mas vale para qualquer coisa, a pessoa que pensa muito nisso, que ela passa muito ligada aos objetos sensuais que estimulam, que causam excitação, a pessoa fica procurando no dia a dia, né, essas pessoas e fica sempre naquele jogo da sedução, e essas pessoas
ficam com o seu discernimento bem prejudicado. Então, tem que tomar cuidado, muito cuidado com o próprio pensamento, porque é ele que alimenta. Aí a pessoa fica ligada, alimentando aquele pensamento, e no dia a dia vive aquilo, e uma coisa vai puxando a outra. E aí a pessoa vai cada vez perdendo mais a capacidade de discernir as coisas. E assim vem com o poder, que a gente vê que pessoas não querem largar o poder de jeito nenhum. Ficam naquela ambição, ele fica invadido, ele só vê aquilo. E a mente dele está ali, ele perde a referência para coisas vivas, como o amor, como a verdade, como a justiça, como a própria vida, em cima daquela ganância, daquela ambição. Então, à luz do discernimento, para ela estar clara, nós temos que controlar adequadamente. A questão da estimulação é real e ela tem que ser direcionada para uma pessoa querida e amada com a qual você vai compartilhar a sua vida. De verdade, para que a pessoa te entenda e você entenda ela, aceite teus defeitos e tu aceite os defeitos dela. E aí sim, a coisa fica verdadeira. Agora, essa questão do descontrole, dessa estimulação, porque existe toda uma indústria estimulando as pessoas sobre todas as coisas, e que se a gente não toma cuidado, a nossa mente é sequestrada por todas essas seduções que o mundo da matéria oferece e nos tira a capacidade de discernimento. Então, o ser humano é muito fértil para imaginar e para negar a própria verdade. Assim como eu falei da Lua, e vocês riram porque é uma verdade, vocês conhecem a corrente, mesmo sabendo que a Lua é redonda, igual aqueles que mataram Jesus, mesmo vendo ele fazer os milagres, não aceitavam. Não é de Deus. Então, o ser humano, mesmo vendo que a Terra é redonda, cria uma teoria que ela é quadrada, que é plana. Enfim, a gente vê que existe uma negação também da própria verdade. O ser humano nega, se não for de acordo com o interesse, de acordo com aquilo que ele gostaria, do seu ego. E isso, infelizmente, também é uma distorção do próprio discernimento, porque com o discernimento você vai entender a verdade verdadeira como ela é e não vai transformar em outra coisa. Assim como você pode discernir as cores, os sons, o limpo, o sujo, o bonito, o feio, você pode discernir também as coisas espirituais, o que é do bem e o que é do mal. E é isso que a gente precisa. Entender o que é o bem e fazer o bem e viver o bem, que assim se constrói um mundo melhor. Assim se constrói uma realidade melhor. Abandonando o nosso ego, abandonando muitas coisas em prol de algo maior, que é uma vida melhor para todos. Amém.